Salve família, meu nome é Edmilson David, tenho 20 anos, nasci dia 26 de 7 de 2004, localizado em Brasília. Já morei na M Norte, já morei em Samambaia, inclusive debaixo da ponte, já morei na rua, já morei no Goiás e essa é a minha história. Eu, desde pequeno, eu nunca tive pai para poder me criar ou ajudar a me criar, ensinar aquilo que a mãe não pode ensinar. Só tive minha mãe. Minha mãe sempre foi ausente porque sempre ela tinha que estar trabalhando para dar o que comer para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Minha mãe já se envolveu com vários caras, inclusive o pai da minha irmã, que batia muito nela. Trouxe graves lesões nela. Minha mãe já ficou em coma 7 dias por conta de uma pedrada que ele deu nela. Minha mãe também já se envolveu com vários caras que não prestavam, outros eu nem gostava. E até que teve uma época que, nessas idas e voltas dela com o pai da minha irmã, o Cirlão, nós morando debaixo da ponte, em Samambaia, quem é de Samambaia sabe, tem uma descidona assim indo pro hospital. Eu já morei lá naquela ponte lá de baixo. Eu morava lá com minha mãe tem alguns problemas, minha mãe tem epilepsia, ela dá ataques, desmaia, se ela ficar sem o remédio dela, se ela passar algum estresse ou alguma coisa que sofresse fortes emoções, ela passa mal. Aí um certo dia, nós morando debaixo da ponte lá, chega o pai da minha irmã e falou que queria levar ela na padaria, né, comer um pão de queijo. Nisso, ele levou minha irmã embora, sumiu com ela. Minha mãe ficou desesperada, não dormia. Ela, triste, com raiva, não sei o que ela estava sentindo, ela deitou do lado do barraco, que o barraco era de madeira, debaixo da ponte, e acendeu uma fogueira. Nisso ela dormiu e não viu, o barraco pegou fogo. Nós perdemos todas as nossas coisas. Daí nós teve que mudar pra outra de cima. Chegamos na outra de cima, a gente ficou lá um tempão. Depois nós foi pra outro lugar. Chegando nesse lugar, eu conheci um tio meu. Aí ele falou que o melhor lugar para nós se viver era no Goiás. Nós começamos a juntar dinheiro, manguear, pedir, né, como alguns devem conhecer. Começamos a juntar dinheiro, juntamos dinheiro e fomos pro Goiás. Chegando no Goiás, eu conheci meu avô, conheci minha tia e conheci outros parentes que eu não sabia quem era. Comecei a morar lá um tempo. Meu irmão foi acabando se perdendo, foi conhecendo amizades, sendo isso que ele é bem mais novo que eu. Foi conhecendo amizade, foi se envolvendo, eu também fui aprendendo as coisas erradas. Só que isso tudo escondido da minha mãe, porque minha mãe não tinha tempo de ficar com nós, porque ela já sofria pela perda da minha irmã, que meu padrasto tomou ela dela. Aí ela tinha que cuidar de nós dois, não tinha tempo para estar ensinando, nunca tive pai presente. Daí nós viemos embora pra cá, pra Brasília de novo, e viemos morar na Estrutural. A gente veio morar na Estrutural, eu comecei a me envolver com muitas coisas erradas. Comecei a vender droga, comecei a mexer com coisas erradas. E meu irmão eu era tipo
a visão do meu irmão, né? Ele viu o que eu fazia e ele queria fazer o mesmo. Nisso ele foi também mexendo com coisas erradas, pegando coisa dos outros. Só que toda vez que minha mãe descobriu um podre meu, ela ia lá e me batia. Brigava comigo, reclamava. Só que quando era ele, ela meio que não fazia isso tudo. Ela chamava num canto, conversava. Daí pra cá eu fui sentindo ciúmes dele com ela. Aí ela tava querendo corrigir a gente, né? Mas ela não tinha tempo. Eu até entendo. Aí foi passando, as coisas foi piorando. Meu irmão começou a se envolver em mais coisas erradas. Até que ele foi pra Taguatinga, conheceu algumas pessoas lá e caiu com uma vida que não foi boa. Ele conheceu o crack, a pera, começou a fumar. Direto nós ia lá, pegava ele, levava pra casa. E essa cena se repetia direto. Ele fugia, não importava como. Nós não tínhamos tempo pra ficar cuidando dele. E antes que alguém pense, né, por que não chamar alguém que pudesse cuidar dele? Sim, minha mãe ligou pra polícia, conselho tutelar, caçou pessoas que poderiam ajudar, tentou internar ele diversas vezes, sabe? Viraram pra ela e falaram que ele só podia ser internado se ele quisesse. Como que uma criança vai querer ser internada? Como que uma criança vai decidir a vida dela? Aí, mesmo assim, nós ficou tentando trazer ele pra casa, tentar recuperar ele, tentar mudar ele dessa vida. Foi passando um tempo, a gente brigava demais, ele fugia. Foi passando um tempo, minha mãe olhou e falou: não, meu filho, não vai mais atrás dele não, porque enquanto ele tá em Taguatinga, a gente sabe que ele tá lá. Então, a hora que nós for lá, a gente vai encontrar ele. Foi passando os tempos, minha mãe ia lá, levava lanche pra ele e tudo. Até que um certo dia, minha prima chegou em casa, aí perguntou onde eu tava. Eu falei que tava lá em casa também. Ela me ligou, né? Ela perguntou onde você tá. Eu falei, tô em casa. Eu tô chegando aí, não sai, pra nós dar uma volta. Aí eu tava, achei meio estranho, né? Mas era muito colado, então. Aí só, eu esperei ela chegar. Ela foi andando comigo, só que dava pra ver que o rosto dela tava abatido. Ela tinha alguma coisa forte pra me contar. Aí eu ficava olhando pra ela, ela falando: David, eu tenho que te contar um negócio. Aí ela sabia que eu era estourado. Aí ela perguntou o que foi. Ela: olha, eu vou te contar, mas se você não pode ficar bravo, você escuta tudinho o que eu tenho pra falar. Eu falei: não, só fala. Minha mãe recebeu uma ligação pra ir lá no IML, porque acharam um corpo boiando no córrego de Taguatinga. Aí eu fiquei meio assim. E talvez pode ser seu irmão. Na hora que ela falou isso, meu chão caiu. Mas nas dúvidas eu esperei. Fui pra casa junto com ela. Esperei minha tia chegar. Fui perguntar pra ela: uai, tia, o que deu lá? Ela já entrou chorando. Eu já vi que não tava certo. Aí ela foi e falou: é seu irmão, meu filho. Infelizmente é seu irmão. Eu fiquei meio pá, né? Aí, só que o que vinha na minha cabeça é que quando chegasse no enterro, não era ele, não ia ser ele. Chegando lá, na hora de descer o caixão, porque ele tava tampado, né? Eu só ficava na minha mente: não é ele, não é ele. E
que abriu o caixão, minha mãe desmaiou. Era ele. Ele tava roxo, com as mãos descascando. Nesse dia, acabou. Pensei que minha vida tinha acabado ali. Chegando em casa, eu fiquei ali em casa. Quando passou uns 2 dias, minha mãe falou: meu filho, você sabe o que seu irmão falou antes de morrer? Eu falei: não. Ele me perguntou: mãe, será que se eu morrer, meu irmão vai sentir minha falta? Nisso eu fiquei me culpando, fiquei triste, comecei a querer, sei lá, tudo eu queria ir pra cima dos outros, descontar minha raiva. E a gente não tem escolha sobre o que vai acontecer, a gente não pode prever, né, as coisas. Eu ouvi minha mãe falar aquilo dali, fiquei triste, entrei meio que em depressão, comecei a aprontar. Foi daí que eu conheci a mulher que eu tô hoje.